Imaginem os senhores a minha tormenta agora, de falar por último, né? Mas, inicialmente, eu gostaria de agradecer imensamente o convite que me fez a academia, o presidente Lima Teixeira, o professor Nelson Manrich, aliás, para reencontrar amigos, não é, que é sempre muito bom estar aqui, poder compartilhar, ouvir, né, o ministro, amigo Pedro Paulo Teixeira Manos, que, aliás, se quiser continuar, eu passo meu tempo para ele, que realmente foi muito mais empolgante, emocionante e, e certamente mais interessante. O tema que me deram, eu vou pegar aqui, peguei até o... claro, é a reforma trabalhista e aplicação da lei no tempo, aspectos processuais, o impacto da Instrução Normativa número 41 do Tribunal Superior do Trabalho. Uma das constatações, quando a gente vai ficando com mais tempo no tribunal, é que passa a participar de todas as instruções normativas. E eu estou participando desde a 27, que foi da emenda 45. Já é tempo de chão, né? E todas elas eu estava lá envolvido nessa história. E até a questão da 41. Por exemplo, quando da Instrução Normativa 27, não houve nenhuma vamos dizer assim, grande polêmica com relação a ela, embora tratasse da questão processual sempre. Exatamente porque ela vinha trazer uma necessidade mesmo, né, de orientar não só o jurisdicionado, né, mas também orientar o aplicador da lei, até mesmo para evitar questões díspares nesse universo da questão processual. E a Lei 13.467, ela trouxe, de fato, alterações significativas. Não é? Há posicionamentos contra, posicionamentos a favor. Realmente, houve uma polarização com relação ao tema, com relação à própria reforma trabalhista, que, de fato, houve mudanças e alterações significativas. E essas mudanças, essas alterações, que são significativas, mudam o paradigma, elas trazem incertezas na própria aplicação da lei. E é preciso que a gente faça, e há uma necessidade de se firmar um exercício superlativo de prudência hermenêutica, porque nós temos, na realidade, uma história fantástica. Quando da Constituição de 88, no primeiro dia da Constituição de 1988, no dia 5 de outubro de 1988, vários juízes bradavam com o texto constitucional e diziam assim: houve o império da lei e acabou a história da isenção dos honorários advocatícios na Justiça do Trabalho, porque o advogado é essencial à administração da Justiça, diz o artigo 133 da Constituição Federal, e vários, nesse mesmo dia da promulgação da Constituição Federal, em 1988, condenaram em honorários advocatícios com fundamento no artigo 133 da Constituição. Isso foi uma panaceia em diversos lugares do país. E toda vez que há uma mudança legislativa com a significação que houve, como de fato trouxe a 13.467, há naturalmente uma euforia na aplicação ou na não aplicação. Porque é tal história. Hoje nós colocamos princípios para poder justificar a nossa postura. Então, o primeiro princípio seria princípio do não retrocesso social. Então, eu não aplico a lei. Princípio da vanguarda, eu aplico a lei. Então, é um questionamento que fica um critério subjetivo que é necessário que haja, pelo menos, um norte. E a função, e o Tribunal Superior do Trabalho, em nenhum momento se arvorou num princípio de querer regulamentar lei, quando o próprio legislador, assim, não concede essa prerrogativa. Mas era necessário que se fizesse, pelo menos, uma busca de critérios para poder orientar o jurisdicionado, orientar o juiz também na aplicação da lei e na interpretação da lei, sem que houvesse aquele critério de euforia que pudesse justificar uma tomada de posição que seria díspare no Brasil. E assim foi. Publicada a lei, entrou em vigência 13.467, no primeiro dia de vigência da própria lei, nós constatamos que vários lugares extinguiram
milhões é exagero até para, mas uma quantidade imensa de processos, porque não estavam líquidos. Processos que deitavam nas prateleiras das varas do trabalho durante anos, e assim fizeram, surpreendendo toda a comunidade. Outros chegaram e disseram, olha, é a sentença que condena em honorários. E, na sentença, já saiu condenando em honorários advocatícios, porque a mera sucumbência estava consagrada como critério de fixação ou de deferimento dos honorários advocatícios. Fora isso também, não é, prescrição intercorrente, que havia realmente uma polêmica com relação à aplicação ou à incidência ou não da prescrição intercorrente no processo de trabalho. Com a promulgação, com o início da vigência da 13467, constatamos também diversos lugares em que se fizeram levantamento para extinguir processos de execução, porque parados estavam por mais de 2 anos. A questão, então, é preciso, e essa foi o norte que motivou o Tribunal Superior do Trabalho em trazer na Instrução Normativa 41, pelo menos, a orientação necessária para que houvesse uma uniformidade no tratamento da aplicação da lei processual. É verdade, a própria comissão teve o cuidado, nós temos aqui membro da comissão também, né, que comigo trabalhamos um tempo imenso, o ministro Alexandre, Agra Belmonte, vários, o ministro Cristina estava aqui também. Enfim, nós tivemos o cuidado de não estender a história dessa orientação à questão de direito material. E nem podia, não é? Até mesmo porque já alertado pelo ministro Manos. Se assim o fizéssemos, estaríamos prejulgando. Olha, se interpreta isso assim, se interpreta aquilo de outra forma. Não é verdade. Essa instrução normativa tinha apenas o caráter de dar essa orientação ao direito processual. E não tem grande novidade, porque a regra, é exatamente a regra, não é, segundo não é, o Arnaldo César Coelho, é clara, né? Eu, né, e depois dessa eu já não estou apitando mais nada, mas embora seja clara a regra, é verdade o seguinte, a lei tem aplicação imediata. Né? Esse é o princípio básico da lei, só que não retroage. Não é? São os critérios fundamentais que nós consagramos através dos tempos. Já trazia, não é, o grande Paul Roubier, não é mesmo? A lei nova não pode retroagir, mas ela se aplica de imediato. E esse foi o primeiro artigo da Instrução Normativa 41. O que ele trazia? A aplicação das normas processuais previstas na Consolidação das Leis do Trabalho, alteradas pela Lei 13467, com eficácia a partir de 11 de novembro, é imediata, sem atingir, no entanto, situações pretéritas, iniciadas ou consolidadas sob a égide da lei revogada. É exatamente isso. A lei regula o porvir. E tem uma história interessante, quem conta é o ministro Barroso, Luiz Roberto Barroso, que havia, num determinado Tribunal de Justiça, que eu não vou revelar nem sob tortura, um desembargador que ele tinha na mesa de julgamento, as mesas, não é, eram aquelas antigas, e havia uma gaveta em cada lugar de assento do desembargador. E nessa gaveta estava trancada. E esse desembargador abria a gaveta e fechava a gaveta e trancava. Abria, fechava e trancava durante a vida inteira dele. Quando ele morreu, os colegas todos, curiosos, o que tanto ele fazia, abrindo e fechando aquela gaveta, foram lá e arrombaram a gaveta. Aí descobriram que tinha um papel. Ex nunc para frente, ex tunc para trás. Então, é isso aí. Quando nós interpretarmos... Eu estou fazendo gracinha porque ele fez, viu? É só para não... É só para não ficar, não é mesmo? Porque, no final, a questão é essa, no final de um congresso tão bonito desse, nós...
nós chegarmos agora e trazermos a coisa muito séria, não representaria. Mas é isso aí. Então, ex nunc para frente, ex tunc para trás. Então, a lei, nós temos que vê-la para frente, não podemos vê-la para trás. E essa foi exatamente, qual foi a primeira questão que motivou? Foi com relação ao fluxo da prescrição intercorrente. Porque a prescrição intercorrente havia exatamente uma divergência muito grande na jurisdição trabalhista. Desde a súmula do Supremo Tribunal Federal, a 327 do Supremo, e a 114 nossa. Uma admitindo a prescrição intercorrente porque o fez numa época em que tinha competência processual o Supremo Tribunal Federal. E a nossa, 114, que foi posterior, não admitia a prescrição intercorrente. E o fundamento e a motivação era clara. Era tão clara que dizia o seguinte, olha, o processo do trabalho, a fase de execução, e nós tínhamos essa consagração muito antes de se falar em fase do processo conhecimento no processo civil, nós já admitimos, desde 1943, a execução como fase do conhecimento. Não é porque iniciava-se de ofício, a execução iniciava-se de ofício. Sendo ato de ofício, nós não podemos responsabilizar a parte. Logo, não tem cabimento, seria contraditória a prescrição intercorrente, porque o ato é de ofício do juiz. E essa era a grande fundamentação da prescrição intercorrente. Com a alteração legislativa da 13.467, que hoje não mais permite, só em casos em que a parte tiver desassistida, a execução de ofício, não é mesmo? Não há mais, como regra, a execução de ofício. Logo, não é de toda forma inusitada a aplicação e a mudança do entendimento com relação à prescrição intercorrente. Mas, para que haja prescrição intercorrente, é necessário pressuposto. Qual é o pressuposto da prescrição intercorrente? Determinar que a parte cumpra alguma coisa. Isso não existia antes da lei. Primeiro, porque não havia prescrição intercorrente. Segundo, que o processo ficava lá parado sem qualquer comando judicial. Então, não posso chegar agora e dizer, olha, está parado há 2 anos, acabou a prescrição intercorrente. Então, nós só podemos aplicar a prescrição intercorrente a partir de agora. E é preciso, a partir de agora, do fundamento do juiz que determina a prática de um ato que seria inobservado pela parte durante o lapso de 2 anos. Agora, é preciso que essa decisão que determina o cumprimento de alguma coisa, para que dê prosseguimento à execução, tem uma coisa chamada fundamentação. É a regra contida no artigo 489. Fundamentação exauriente. Não basta o juiz chegar e dizer assim, prossiga-se. Aquele despacho genérico para daqui a 2 anos dizer, está prescrito, intercorrente, porque decreta a prescrição intercorrente que não cumpriu. Não cumpriu o quê? O prossiga-se. O que é a prossiga-se? Então, exatamente, covades, né? Então, a questão é exatamente essa, é necessário que haja determinação judicial nesse sentido. Então, essa foi a preocupação, criar um momento em que... Então, aplica-se o fluxo da prescrição intercorrente, vai contar a partir da determinação judicial a que alude o parágrafo 1º do artigo 11A. Ou seja, a partir da data que o juiz determinar. Isso a contar de 11... Os 3 minutos, o teu não teve, está vendo? Tá certo. A outra questão é com relação ao litisconsórcio, né, o litisconsórcio necessário. Essa do litisconsórcio necessário, a regra, quer queiram, quer não, foi de boa índole, né, porque nós tínhamos as grandes ações anulatórias em que as partes celebravam um ajuste, sindicato profissional com sindicato de empregador, celebravam uma convenção coletiva, ou o sindicato profissional e a empresa celebravam um acordo coletivo em que fixavam novas regras de condições de trabalho. Ah, legal. Pô, você... ele passou para 8 minutos aqui, então... Nós estamos aqui de comum acordo, né? Exatamente, nós estamos estabelecendo uma convenção coletiva e espero que o Ministério Público não venha entrar com ação anulatória em seguida.
Exatamente. E ele vai homologar extrajudicialmente com acordo, né? Mas, na realidade, o que aconteceu? A história da convenção coletiva se estabelecia, e o grande problema era exatamente o seguinte, me perdoem até a falta né? Mas o que acontecia com relação às convenções coletivas? O sindicato profissional tinha um interesse, contribuição assistencial para todos os integrantes da categoria. Essa era uma pauta do sindicato. Para o sindicato empresarial, para o sindicato patronal, aquilo não interessava absolutamente em coisa. Então, ele aceitava aquela cláusula com a melhor da boa vontade. Muito bem, firmava a cláusula, o Ministério Público vinha pedir anulação, porque o não associado, né, não estaria abrangido por esse tipo de convenção, porque o não associado não poderia ser obrigado a uma coisa que ele não tinha se vinculado. Então, a questão era exatamente saber... E Volkswagen do Brasil, se lembra, né? Com relação à PLR? A PLR da Volkswagen foi um problema sério. Fizeram uma PLR na Volkswagen e fizeram em duodécimo, porque os valores não poderiam ser pagos, ajustaram tudo. Não é? Aí, depois, entraram com uma ação, não ação anulatória, mas aí uma reclamações trabalhistas, primeiro a empregados individualmente, para pretender a integração dessa PLR, porque tinha sido pago em duodécimo, porque nula a cláusula. Depois, o não conformado, o sindicato até entrou com ações também de cumprimento para pretender a nulidade dessa cláusula, que ele estabeleceu. Então, do momento que ele celebrou a cláusula, é melhor que venha, né, pelo menos, integrar da lide para justificar e fundamentar qual a razão de negociar impégios, qual a razão de negociar em matéria que não poderia ultrapassar a representação. Então, nesse caso, a norma foi salutar, mas ela também irá ser aplicada porque existia uma relação jurídico-processual anteriormente que não se exigia isso. Então, eu não posso pegar o processo no meio do caminho e fazer assim, agora chama o sindicato obrigatoriamente como desconsorte. Não é verdade. É preciso que se inicie o processo e, a partir do início, se faça E assim foi. Eu não quero me estender em cada um deles, só para dizer o seguinte, duas regras da instrução normativa causou espécie. Uma foi a multa de testemunha, que nós fizemos no artigo... Criamos, no artigo 10 da resolução, o seguinte: o disposto no caput do artigo 793 será aplicável às ações ajuizadas a partir da vigência da lei. E, no parágrafo único, diz, após a colheita da prova oral, isso, parágrafo único do artigo 10 da instrução normativa, a aplicação da multa de testemunha dar-se-á na sentença e será precedida de instauração de incidente mediante o qual o juiz indicará o ponto ou os pontos controvertidos no depoimento assegurados o contraditório à defesa com os meios inerentes, além de possibilitar a retratação. Nada mais que óbvio. Porque não há crime de falso testemunho senão antes de possibilitar ou de garantir a retratação. Então, estou dizendo, o juiz tem uma característica de pensar que é Deus, né? Mas isso daí é no tribunal, né? No tribunal, nos superiores e tal. No primeiro grau, ele tem certeza, não é mesmo? Perdão, hein? Desculpe aí. Oi? Não, estou pedindo... Você tinha que falar da Mas, então, na realidade, é exatamente isso. Por que eu vou chegar e dizer assim, a testemunha está mentindo, antes de instruir? Antes de garantir a ela um contraditório e chegar ouvindo o depoimento, ouvindo o depoimento e dizer assim, a testemunha mentiu. Eu quero dizer quem é que tem autoridade suficiente para chegar pela observação, embora a gente saiba que a testemunha minta, né? e que constate a mentira. Mesmo assim, é preciso que se garante e assegure que ela possa demonstrar que está falando a verdade.
ou, se não estiver falando a verdade, retratar. Quantas vezes nós vimos, e a primeira impressão era a mentira da testemunha, né? A gente sentia que vergonhosamente a testemunha estava mentindo e insistindo no depoimento, até com diligências, né? Constatava mais tarde que não era bem assim, que ela estava dizendo a verdade. Então, o risco que a gente corre de apenar de imediato, prematuramente, sem que haja, pelo menos, a esperança de garantir uma reparação ou até mesmo uma retratação, não me parece que seja conveniente o cabimento da multa. E isso é matéria para sentença, sempre foi matéria para sentença, e não há flagrante de falso testemunho, embora nós tivemos também, pós-lei, várias testemunhas presas por flagrante de falso testemunho, que não existe. E a outra coisa é a questão da prescrição da 294, não é? Que sempre foi grande, não é? Uma grande penosidade atribuída às partes, saber a diferença entre alteração do pactuado e descumprimento do pactuado. A própria súmula 294 assim consagrou, não é, com as sucessivas transformações, de dizer o seguinte: olha, na alteração do pactuado, a prescrição é total. No descumprimento do pactuado, a prescrição é parcial. Então, criou essa dicotomia, e saber o que é alteração, o que é descumprimento, criava para o intérprete toda a possibilidade de assim julgar. E assim o fazia, criando uma insegurança jurídica, porque a parte nunca soube o que era alteração, o que era descumprimento. Porque, se ela dizia que era alteração do pactuado, vinha o juiz e dizia, não é alteração, é descumprimento, é prescrição parcial. A lei veio e diz assim: olha, vocês estão com essa discussão toda, alteração e descumprimento é a mesma coisa. Agora, isso só se aplica dali para frente, não é? É o ex nunc. E com relação ao aspecto dos honorários advocatícios, gente, até então, até a Lei 13.467, não havia honorários advocatícios pela mera sucumbência, porque aplicava-se o artigo 14 da 5584/70, e não havia a mera sucumbência no processo de trabalho, assim consagrou a jurisprudência. Então, do momento que há uma nova lei, as ações que foram ajuizadas anteriormente foram ajuizadas com um pressuposto: sabidamente não tinha sucumbência, não poderiam ser condenados pela mera sucumbência. Tanto que, muitas vezes, quando havia, quem sabe, dúvida com relação à pretensão, ajuizava a ação com esse pedido sem tanta certeza, porque não tinha consequência da sucumbência. Como, no curso do caminho, pode-se mudar a própria estrutura. Não é possível, surpreenderia a todos aqueles que entraram com uma pretensão que até de difícil prova. Então, a prudência recomenda que se aplique a mera sucumbência a partir dos processos em que foram ajuizadas as ações após a Lei 13.467. E, com isso, naturalmente, procurar dar uma segurança jurídica, dar um equilíbrio, dar um aceno ao jurisdicionado, um aceno aos julgadores de como irá se desenvolver a relação jurídico-processual, sem interferir na autonomia, na liberdade intelectual do juiz de julgar o mérito segundo sua íntima convicção, desde que motivada. Então, sem querer, já alongando, eu peço desculpas por ter passado, mas fiquei no acréscimo regulamentar que Sua Excelência me deu. Agradeço imensamente poder participar desse painel tão rico, com pessoas tão, né, fantásticas, que elas habitam o meu coração e a minha vida, porque nós tivemos juntos, eu, o ministro Pedro Paulo, o desembargador Valdir Florindo, também no TST, e é muito bom, foi muito bom estar com vocês, com os senhores todos. Muito obrigado.